Bem-vindo ao Mente Exposta, o podcast onde a curiosidade vira combustível e cada episódio te mostra o que realmente está mexendo com o mundo e com a sua mente. Hoje a gente vai entrar de cabeça no assunto que está, literalmente, em todos os lugares. Inteligência artificial. A conversa é séria, mas a pergunta é simples. A gente está construindo um futuro genial ou só criando problemas muito mais complexos? Eu sou do time que acredita que a IA é a maior ferramenta de progresso da nossa geração, sabe? Uma força que vai otimizar tudo e nos obrigar a sermos mais criativos, mais estratégicos, mais humanos. E eu chego aqui para, botar um pé no freio nessa empolgação toda. Porque toda essa corrida desenfreada pela IA parece ignorar os custos gigantescos que vêm na bagagem, os custos éticos, sociais e até ambientais. A minha grande questão é se, no fim das contas, a gente não está só pegando nossos velhos preconceitos e automatizando eles numa escala global, super eficiente e, muito perigosa. Então vamos começar colocando os pés na realidade, porque isso aqui já passou e muito da fase do hype. É fato. Uma pesquisa da McKinsey, que é referência no mercado, mostrou um salto absurdo no uso de IA nas empresas. Pulou de 55% em 2023 para 72% agora em 2024. É um crescimento gigante em pouquíssimo tempo. E aí a generativa, que é o tipo do ChatGPT, do Midjourney, dobrou de presença. Hoje, 65% das grandes organizações já usam essa tecnologia no dia a dia. Ok. Esses números de adoção são realmente impressionantes, eu entendo o impacto inicial. Mas eles não me convencem de que existe uma estratégia sólida por trás. Para mim, isso soa mais como uma corrida do ouro, onde todo mundo corre para não ficar para trás, sabe? A questão é, as empresas estão investindo porque têm um plano claro de como a IA vai gerar valor, ou é só medo de ficar de fora, o que o mercado chama de FOMO, o Fear of Missing Out? É um investimento por convicção ou por pânico? Eu discordo que seja pânico. É visão de mercado. As projeções do Gartner, outra gigante de análise, indicam que os gastos mundiais com IA vão chegar a 1,5 trilhão de dólares em 2025. 1,5 trilhão. E isso não é gente apostando no escuro, é o mercado inteiro dizendo o futuro é aqui. E tem um dado ainda mais maluco. A capacidade de processamento dos supercomputadores focados em IA está dobrando a cada 9 meses. 9 meses. A gente nunca viu uma velocidade de evolução assim em toda a história da tecnologia. 1,5 trilhão de dólares. É um número que a gente mal consegue visualizar, né? Mas vamos traduzir esse dinheiro em custo real. O custo que não aparece na planilha de investimento. Pega o exemplo do Colossus, o supercomputador que a xAI, do Elon Musk, está construindo. O custo estimado é de 7 bilhões de dólares. Mas o mais chocante é o consumo de energia. 300 megawatts. Você tem ideia do que é isso? É a mesma energia que 250 mil casas consomem. 250 mil. Uau! É muita energia mesmo. Exato. Então a minha provocação é: será que a gente não está só trocando um tipo de custo por outro? A gente tira o esforço humano de uma tarefa, o que parece ótimo, mas coloca no lugar um consumo de energia e uma pegada de carbono que são, simplesmente insustentáveis. Qual é o saldo final dessa revolução quando a gente coloca o planeta na conta? A eficiência da IA nesse caso não é mágica. É só um deslocamento de custos para um lugar que a gente prefere não olhar. Entendo perfeitamente o seu ponto sobre o custo ambiental. E é uma questão que precisa ser resolvida, claro, com energia limpa e data centers mais eficientes. Mas olha só para isso, é como reclamar do consumo de combustível do primeiro foguete que foi para a Lua. Você está focada no custo, e eu estou olhando para o superpoder que essa tecnologia desbloqueia. Vamos para os momentos uau, que mostram que isso é quase ficção científica se tornando realidade. A computação quântica, por exemplo. O Google usou um computador quântico para resolver em minutos um cálculo que o supercomputador mais potente do mundo levaria septilhões de anos. Um número que nem existe na prática. Não existe. Isso não é só um avanço, é um salto de realidade. Pensa nas aplicações. A gente pode simular moléculas para criar materiais perfeitos para baterias de carros elétricos, ou acelerar a descoberta de medicamentos para doenças que hoje não têm cura.
Isso é um poder transformador. Essa capacidade de cálculo é fascinante e eu concordo que, para a descoberta de medicamentos, isso pode ser revolucionário. Mas a mesma tecnologia de otimização com essa capacidade sobre-humana pode ser usada para criar sistemas de vigilância em massa ou armas autônomas com uma eficiência que a gente nunca viu. O superpoder é neutro, a aplicação não é. A questão, para mim, não é a existência do poder, mas quem o controla e para quê. Mas veja o lado prático e imediato na indústria. Já ouviu falar em gêmeos digitais? É um conceito incrível. As empresas estão criando uma réplica virtual, um clone perfeito de uma fábrica inteira no computador. Com isso, elas podem testar qualquer mudança de processo, qualquer otimização de máquina, qualquer cenário de crise, sem precisar parar a produção real por um segundo. É o fim do vamos tentar para ver no que dá. E na saúde? A gente não está mais só descobrindo remédios. A IA está projetando moléculas do zero, otimizadas para se encaixar perfeitamente e combater doenças específicas. É engenharia na escala atômica. Aí eu discordo frontalmente. A ideia de que projetamos moléculas perfeitas ignora o fato de que também estamos projetando sistemas com preconceitos perfeitos. Você projeta uma molécula, mas e quando você projeta um sistema de RH? Lembra do caso da Amazon, que já virou clássico? Eles criaram um sistema de recrutamento com IA, treinaram com o histórico de contratações da empresa e, surpresa, o sistema aprendeu o viés histórico e começou a penalizar sistematicamente currículos que continham a palavra mulher. Mas isso é um exemplo antigo, de 2018. A tecnologia evoluiu, existem mais salvaguardas hoje. Será? O problema não era a tecnologia de 2018. O problema era o dado de treinamento. E a lógica fundamental não mudou. Se a gente alimenta o IA com o nosso histórico, que é imperfeito e cheio de preconceitos, ela não vai se tornar a ferramenta de discriminação mais eficiente já criada. Ela vai aplicar o preconceito em alta velocidade, em escala massiva e com uma aparência de objetividade técnica que é quase impossível de contestar. É o nosso pior lado, só que com superpoderes. E isso nos leva a outra questão fundamental que ainda não resolvemos: a autoria. A questão dos direitos autorais. É um debate quente. É um nó cego. Pensa comigo. Uma IA generativa como o Midjourney cria uma imagem espetacular que ganha um prêmio de arte. Ou o ChatGPT escreve um roteiro de filme. De quem são os direitos? Do usuário que deu o comando, o prompt? Da empresa que criou e treinou a IA? Ou, e aqui que o problema fica gigante, dos milhões de artistas, fotógrafos e escritores cujas obras foram usadas para treinar o modelo, na maioria das vezes sem nenhuma permissão, sem nenhum crédito e sem nenhuma compensação financeira. A gente está construindo uma nova indústria criativa em cima de um terreno que pode ser considerado o maior caso de violação de propriedade intelectual da história. Eu vejo isso como um desafio de adaptação. É um mundo novo que exige leis novas, um novo contrato social sobre o que é criação. Mas vamos trazer a conversa para o fator humano no trabalho. Existe essa narrativa apocalíptica de que a IA vai substituir todo mundo, que teremos desemprego em massa. Eu acho essa visão muito simplista. Na verdade, o que está acontecendo é que a IA está valorizando o que é unicamente humano. Como assim? Pensa na hiperautomação e na RPA, automação de processos robóticos. Basicamente, são softwares, robôs virtuais, que imitam ações humanas para fazer tarefas chatas e repetitivas, como preencher planilhas, processar faturas, copiar e colar dados. Ao eliminar esse tipo de trabalho, o que sobra para as pessoas? O que as máquinas ainda não fazem bem? Pensar estrategicamente, ter criatividade para resolver problemas complexos, liderar equipes, se comunicar com empatia. Liberar para tarefas mais estratégicas ou liberar para o desemprego? Eu acho essa visão um pouco otimista demais. A gente está realmente capacitando as pessoas na mesma velocidade frenética em que estamos desenvolvendo e implementando a tecnologia? Porque me parece que a parte de criar o robô está andando muito mais rápido do que a parte de ensinar a pessoa a fazer outra coisa.
Mas não é só otimismo, são dados do mercado de trabalho. Uma pesquisa da West Monroe com líderes de RH mostrou um resultado surpreendente. 78% deles agora priorizam na contratação de profissionais de TI as chamadas soft skills, ou seja, as habilidades humanas. Comunicação, empatia, liderança, colaboração. A grande ironia disso tudo é que, para trabalhar com as máquinas mais inteligentes já criadas, nós estamos sendo forçados a nos tornar mais humanos. O diferencial não é mais técnico, é comportamental. Eu entendo o argumento, mas ele tem uma falha de lógica, na minha opinião. Se as soft skills e a capacitação humana são tão importantes, por que todo aquele investimento trilionário que você mencionou está focado quase que exclusivamente em hardware, em software, em data centers? Onde está o investimento massivo, na mesma escala, nas pessoas? As próprias fontes que falam desses benefícios também apontam os desafios, a necessidade de investimentos pesados em treinamento e as enormes barreiras culturais dentro das empresas. A gente está construindo a ferramenta mais avançada da história, mas parece que esquecemos de escrever um manual de instruções e de ensinar as pessoas a usar. Mas o investimento em pessoas vem como uma consequência natural. Primeiro, você constrói a infraestrutura, a estrada. Depois, você ensina as pessoas a dirigir os novos carros. É um processo. As empresas estão aprendendo a integrar essa nova realidade. A IA não é uma substituta, é um copiloto. Ela faz a parte analítica e pesada, e o humano faz a parte estratégica e criativa. É uma parceria. Um copiloto que, em muitos casos, pode assumir o controle a qualquer momento. E essa visão de parceria perfeita não é unânime. O próprio Gartner, que você citou antes, já fez um alerta importante. Estratégias de negócio que priorizam demais a tecnologia da IA, sem pensar no fator humano, podem ter o efeito contrário. Elas podem, na verdade, comprometer a produtividade e trazer custos operacionais totalmente imprevisíveis. É um tiro que pode literalmente sair pela culatra. Você aposta tudo na máquina, aliena sua equipe e o resultado final é pior. Mas o jogo final aqui, o objetivo maior, transcende a produtividade de uma única empresa. A IA é, potencialmente, uma ferramenta para resolver os maiores problemas da humanidade. Pensa no quadro geral. A gente pode usar essa capacidade de processamento para criar medicamentos para doenças raras que afetam poucas pessoas e por isso não recebem investimento da indústria farmacêutica. Podemos otimizar a agricultura para alimentar uma população mundial que não para de crescer, usando menos água e menos recursos. Desenvolver materiais para uma economia de baixo carbono. A tecnologia está, em tese, democratizando o acesso a ferramentas que antes eram exclusivas de governos e megacorporações. Sem dúvida, a ferramenta é poderosíssima. A sua visão do potencial é contagiante. Mas a minha pergunta final, a que realmente me tira o sono, é quem controla essa ferramenta? O poder está mesmo se democratizando ou ele está se concentrando de uma forma nunca antes vista? E os dados são assustadores. Hoje, estima-se que os Estados Unidos detenham cerca de 75% da capacidade total de processamento dos supercomputadores de IA no mundo. A China vem em segundo lugar, correndo por fora. O poder não está se espalhando. Ele está se concentrando nas mãos de pouquíssimos países e dentro deles de pouquíssimas empresas. Mas o acesso aos modelos de linguagem e a outras ferramentas de IA está se tornando cada vez mais amplo. Uma startup na garagem ou um pesquisador em uma universidade em qualquer lugar do mundo pode usar essas plataformas para criar algo novo. Pensa nos modelos de código aberto. Eles podem usar, mas não controlar. Eles são inquilinos na plataforma de outra pessoa. E mesmo os modelos de código aberto, para serem realmente úteis em larga escala, precisam rodar em uma infraestrutura de hardware que é caríssima e controlada pelos mesmos players. E sem uma regulação forte, que ainda não existe em lugar nenhum do mundo, os riscos são imensos. A exclusão digital pode criar um abismo de desigualdade social e econômica ainda maior do que o que a gente já tem. A falta de transparência nos algoritmos pode criar problemas sociais e legais que a gente nem consegue imaginar ainda. Eu acredito que, ao resolver grandes problemas, os benefícios acabam se espalhando para todos, mesmo que indiretamente. O potencial para o bem comum é tão imenso que transcende a questão de quem aperta os botões.
A história da tecnologia mostra que, por natureza, ela tende a se tornar mais barata e mais acessível com o tempo. E eu continuo cética, porque a tecnologia não tem uma natureza própria. Ela reflete as intenções, os valores e os vieses de quem a cria e de quem a financia. Se a gente não for extremamente intencional sobre equidade, transparência e justiça desde o início, a IA corre o risco de se tornar apenas a mais nova e poderosa ferramenta para ampliar as divisões que já existem. Então a questão final não é se a IA vai mudar o mundo. Isso é óbvio, já está mudando. A grande questão é: para quem ela vai mudá-lo? Estamos construindo um futuro para todos ou só para a pequena elite que desenvolve, controla e lucra com essa tecnologia? Esse foi mais um Mente Exposta. Curiosidades que viram impacto direto no seu feed e na sua mente. Se isso te fez pensar, duvidar ou ficar com aquele "e se" na cabeça, então já sabe. Segue agora, compartilha e vem para o próximo episódio, porque aqui a gente não vai diminuir o ritmo. A curiosidade acelera e a gente acelera junto. Até o próximo.